E aí, pessoal do terceiro ano, que bom ter vocês aqui. Aqui é o professor Thiago Souza, dando seu olá oficial para podermos dar continuidade nas nossas aulas de física, certo? Bom, meu recado de hoje é mais uma vez sobre o livro didático. Leia, aprofunde, veja as informações que eu deixei para trás aí, justamente para que você perceba que a sua vida é muito mais do que as pessoas mostram para você. Você precisa ter a sua percepção de mundo, você precisa que a sua curiosidade possa lhe guiar para expandir o seu conhecimento, tá bem? Bom, aqui, meio que despedindo mesmo da eletrostática, nós vamos continuar. Vimos na aula passada sobre a associação série de capacitores. Demos uma olhada, conhecemos como é o capacitor, né, agora fisicamente falando, e colocamos eles enfileirados, certo? Só que aqui não. Aqui nós vamos colocar eles um do lado do outro, de forma paralela. Essa ideia de série paralela vai ser interessante para a eletrodinâmica, tá? Quando nós virmos na aula que vem resistores. Muito bem, então bora ver o que seria a mudança aqui daquilo que a gente viu na associação em série. Então tá aqui, a cara da associação é assim, olha, viu? Eu coloquei agora os capacitores todos um do lado do outro. Liguei numa pilha, no caso aí, e viu que a mesma DDP, a mesma DDP-U está sendo fornecida a cada capacitor, diferente da série, que eu ia repartir aquela DDP. Ia gerar uma diferença de potencial ali, certo? Bom, nesse caso aqui, eu tenho capacitores, no caso esse primeiro aqui, ele tem a sua própria capacitância, vai ter a sua própria carga, só que vai ter a mesma DDP. Olha que informação! Enquanto que na associação série de capacitores, o que era comum era a carga, no caso aqui, a DDP é comum a todos os capacitores, todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, certo? E a outra coisa, enquanto lá eu tinha que dividir a minha DDP com todos os capacitores em série, aqui não. Aqui o que eu divido é a carga. Então a carga total aqui desse sistema nada mais vai ser do que a soma de todas as cargas deles. Tá? Aqui eu faço a divisão, porque imagina que aquele condutor, né? Aquela esfera que eu transformei em fio, desse lado esquerdo eu tenho como se fosse um condutor só que eu fiz um formato de um pente, vamos dizer assim, né? Tá? Todos eles estão carregados, só que eu tenho aqui nas placas do capacitor, eu tenho valores de capacitância diferentes, ou seja, essa interação entre as placas vai ser diferente, gerando cargas diferentes. Então, vão ter mais elétrons aqui, mais prótons ali. Então, isso vai gerar valores de carga diferentes, tá? Em todo esse processo. Só que quando eu somar todas as daqui e todas as daqui, vai dar a carga completa. Então essa foi a diferença da série. Lá o que é comum é a carga e a DDP é dividida. Aqui é o contrário. A DDP é comum e a carga é dividida. Beleza. Então como é que seria para nós o capacitor equivalente? Bom, se eu já falei aqui, ó, né, que eu tenho algo em comum entre eles, que no caso é a carga, então significa que essa carga, foi aquilo que eu escrevi lá em cima, vai ser a carga do primeiro mais a carga do segundo mais a carga do terceiro. Quantos tivessem em série, eu ia acrescentar aquilo ali. Bom, já vimos que a carga de um capacitor é comando vermelho, ou, né, já usando DDP aqui mesmo. DDP. Vou substituir ali, pensando que
todos aqueles capacitores eu consigo substituir por um capacitor equivalente, que no caso é o que está sendo escrito ali, essa carga final vai ser a minha capacitância equivalente vezes a DDP. A carga 1 vai ser a capacitância do 1 vezes a DDP, que é comum a todos. A carga do 2 é a capacitância dele vezes a DDP. E a carga do 3 é a capacitância 3 vezes a DDP. Viu que eu cortei todas as DDPs? Então, a capacitância equivalente de capacitores em paralelo nada mais vai ser do que a soma direta de todos eles. Eu encontrei capacitores em paralelo, eu só somo e acabou. Certo? Não tem mais nada para nós conversarmos aqui. Bora ver aqui então um exemplo, né? Dada a associação da figura, sabe-se que a DDP entre os pontos A e B vale 40 volts. Então eu coloquei uma bateria aqui de 40 volts. Na letra A, ele pede a capacidade da associação equivalente. Ah, não, aqui dá para fazer de cabeça. Vou trocar a caneta. Então, a capacitância equivalente, no caso ali, é a soma das duas. Então ficou 6 mais 2. 6 mais 2 é 8. 8 microfarad. O que mais, Thiago? Ah, para com esse negócio de mais. Tá bom, é só isso mesmo, rapaz. Muito bem. A letra B, ele pede a DDP e a carga de cada capacitor. Tá bom, bora ver o capacitor 1, né? Capacitor 1. Bom, a gente sabe que a DDP dos capacitores é a mesma. Então, a DDP do capacitor 1 vai ser igual a DDP do capacitor 2, que vai ser a própria DDP fornecida nos terminais A e B, que é 40 volts. Esse aqui foi fácil, hein? 40 volts. Mas a letra B não acabou ainda não. Ele quer saber a carga de cada capacitor. Bom, então a carga do capacitor 1, comando vermelho. No caso, a capacitância dele mesmo, vezes a DDP, que é a mesma, né? Qual a capacitância do primeiro? 6 microfarad. 6 microfarad. Coloca o micro lá, Thiago. Não, a gente sabe que no final a carga vai ser em microcoulomb. E a DDP? 40. Então a carga do capacitor 1, 6 vezes 4 dá 24, com 0 microcoulomb. Qual a dificuldade nisso? E a carga 2? Vai ser a capacitância do capacitor 2 vezes a DDP dele. A capacitância dele é 2 microfarad. 2 microfarad vezes 40. Então, a carga 2 vai dar 80 microcoulomb. Muito bem. E a letra C pede a carga total da associação. Carga total nada mais vai ser do que eu somar todas as cargas, né? Que no caso é 240 micro mais 80 micro. Então a carga total aqui 8.320 microcoulomb. Tinha uma outra forma para calcular isso, tá? Sabe como é que era? Eu tenho a capacitância equivalente lá, aplico a DDP. Bora ver se dá certo mesmo? Então a carga vai ser a capacitância equivalente vezes a DDP. Capacitância equivalente 8 e a DDP 40. Ó, 320. Certo? E tinha que ser, porque eu tenho 320 microcoulombs e eu tenho que fatiar, distribuir entre todos os capacitores. Foi 240 para um e foi 80 para outro. Só isso. Deixa eu trazer
uma informação, né, de novo, uma informação bem interessante a respeito dessas cargas. Tá vendo que a carga 1 deu maior do que a carga 2? Olha o que acontece. O 1, ele tem um valor maior que o 2. Então, viu? Quanto maior a capacitância, maior foi a carga que ele reservou. O capacitor 1 de 6 microfarad ficou com uma carga de 240, certo? Então, isso aqui é um bom recurso para você saber se está acertando ou não. Ué, o capacitor 1 tinha carga maior, por que ele não deu? Tinha uma capacitância maior, por que não deu a carga maior? É uma boa referência. E também, na capacitância equivalente em série, olha lá. Olha, um capacitor era 6, o outro era 2. Quanto é que deu a capacitância equivalente? 8. Então, a capacitância equivalente em paralelo sempre dá maior do que qualquer um. O série era diferente. A capacitância equivalente dava menor do que o menor capacitor. Aqui não. A capacitância equivalente de uma associação em paralelo sempre dá maior do que o maior. Qual era o maior aí? 6, né? Tem que dar maior. É outra referência também bem interessante. Certo? Muito bem. Problema nenhum, né? Algumas variações do outro. Para encerrarmos, nós vamos analisar o que nós chamamos de associação mista de capacitores. O que é? É quando eu misturo vários capacitores em série, paralelo. Tá aqui uma situação. Então eu tenho um capacitor C1 e de repente aparece uma associação paralela, né, na frente dele. Como é que eu faço? Como é que eu calculo nessa situação o capacitor equivalente? Bom, eu tenho que seguir alguns passos da receita de bolo. Que no caso aqui, ó, a primeira coisa seria nomear os nós. O que é um nó? Nó ou são as extremidades do circuito, no caso A e B, ou um ponto de divisão do circuito, que no caso eu tenho meu ponto C aqui, ó, ponto C. Tiago, e esse ponto bem aqui, que eu vou pintar de azul mesmo, eu não tinha que nomear ele? Na verdade, aquele ali é o próprio ponto B, certo? Só tem uma esticada ali. Nada acontece daquele ponto azul até o ponto B. Viu que é só uma linha? Agora não, do ponto C até o ponto B, ó, eu tenho o capacitor 2. Do ponto C eu também tenho o capacitor 3. De A para C, eu tenho acontecendo o capacitor 1, viu? Então é só identificar os pontos, os nós e nomear, para não se perder. Bom, depois identificar as associações simples, no caso, associa só uma série e resolve, ou identifica só um paralelo e resolve, e calcula a capacitância equivalente daquela associação simples. E depois redesenha o circuito, já com essa capacitância equivalente, e repete os passos anteriores até restar um capacitor. Vamos ver isso num exercício. Eu vou até pegar esse próprio circuito aqui e utilizar no exercício aqui. A figura mostra uma associação mista de capacitores. A diferença de potencial entre os pontos A e B vale